Eu não sou de grandes paixões, quebrar corações não é para mim. Prefiro evitar no meu canto ficar, é melhor assim. Mas tu não me quiseste ouvir, voltaste a insistir em chegar perto assim, egoísta ruim. Sei que foi só um beijo, mas não foi só um beijo para mim. Ela é cantora, compositora e ainda escreve livros para crianças. Eu tenho comigo nada mais, nada menos do que Luísa Sobral. Muito obrigada pela sua entrevista, Luísa. Obrigada. Depois de um concerto que acredito que o público achou fabuloso. Espero que sim, não sei. Nós vamos falar um pouco sobre esse concerto de hoje aqui na Terceira. Foi mais só do que música, tem uma certa irreverência, um certo humor, porque é importante trazer isso também para as salas de música. É assim, o humor sou eu, não é? Dizer piadas é uma coisa minha, não? Eu tenho sempre... O sentido do humor é um bocado de família, na verdade. Quem for ver os concertos do meu irmão também vê isso. Por isso, não é uma coisa que eu pense que tenho que trazer para o palco. Eu acho é que uma coisa que eu sempre senti, que eu sinto quando vou ver concertos, é que eu gosto de sair da sala a sentir que conheço um bocadinho melhor o artista do que só a sua música. Gosto de sentir que conheço um pouco mais. Okay. E eu acho que as pessoas saem dos meus concertos a sentir que me conhecem melhor do que quando só ouvem a minha música, e eu acho isso interessante. É engraçado, porque aqui nesse concerto aparece aqui muito mais do que o degustar a música, o ouvir, o desfrutar, mas também sai com uma certa alegria, sobretudo numa noite quente como essa, não é? Ainda bem, sim, já sim, sei que ainda bem. você tem sofrido muito com o calor. Mas aqui, eu sofro mais sempre com o frio, por isso o calor está tudo bem. É? Sim. Prefiro suar e não sei o que do que ter frio, está bom. Muito bem. Vamos falar um pouco também sobre uma coisa é escrever músicas, e você escreve maravilhosamente, sobretudo em relação ao amor, mas depois escrever um livro para crianças, é um outro universo ou isso foi fácil para você? É assim, eu já tinha escrito um disco para crianças, mas música? Sim, mas este livro, no fundo, ele é um poema. Ele não é bem... Se ele fosse prosa, era uma coisa já muito diferente daquilo que eu faço. Mas ele é um poema também, então continua sempre bastante inserido na escrita, parece uma escrita de canção, não é? No fundo. E foi também, durante a pandemia, eu escrevi um poema, depois do meu filho dizer que tinha medo que a porta do armário ficasse aberta, então eu fui para a cama e escrevi assim um poema sobre isso, sobre se acontecessem coisas maravilhosas dentro do armário, não é? E então depois enviei à ilustradora com quem trabalho e ela ilustrou, e depois fomos mostrar à Leia e eles adoraram o livro e quiseram publicar, mas nasceu assim de um poema, que não está nada longe daquilo que eu faço normalmente na escrita de canções, e eu também escrevo poesia. Pois é verdade. Sim. Quando a gente fala da música Amar por Dois, é tão vasto, é tão revelador, porque o amar por dois pode ser amar por mim, pelo marido, ou também por mim, por um filho. Como é que sai essa música, sobretudo você sendo tão nova quando escreveu? Não sei bem, talvez. Essa canção tem muita inspiração da música brasileira, eu acho. Das coisas que eu gosto de ouvir e que eu ouço há muitos anos. Mesmo até porque eu aprendi a tocar guitarra muito com a música brasileira, os acordes que eu gosto e tudo, e então ela veio um bocadinho daí e daquilo que eu achava que ficava bem na voz do meu irmão. Você já escreveu a pensar nele? Sim. Foi? E o tema é um bocadinho inspirado até numa canção que se chama Practical Arrangement, que é uma canção que eu gosto muito do Sting, de um disco que se chama The Last Ship, que é um disco muito bonito, que é um musical, na verdade, e tem essa canção que fala disso, de quando se ama tanto alguém, desse amor poder ser tão altruísta, que nós não nos importamos que essa pessoa não nos ame de volta, não nos ame de volta. E eu achei sempre esse sentimento
triste e ao mesmo tempo tão belo, E tão não bonito. sei, que tive vontade depois de o reproduzir numa canção minha, então a inspiração é essa canção. É muito interessante porque muitas músicas suas estão aqui nas novelas de Portugal, mas essa em específico também foi tema de abertura de uma novela no Brasil. Foi. Um absoluto sucesso. Tempo de Amar, não. Tempo de Amar, exatamente. Era isso, não era? Uhum. E é uma coisa que levou muito a música portuguesa também para o Brasil, popularizou ainda um pouco mais. Sim, nós queremos muito ir lá, eu e o meu irmão temos agora o objetivo de ir lá, os dois, passar assim uma temporada, conhecer pessoas, aliás, o meu próximo disco foi produzido por um amigo meu brasileiro, e então nós temos muita vontade de ir lá e fazer essa ponte. Nunca fizeram um concerto no Brasil? Eu já fiz, Já ele fez, não. ele não? Não. Os dois juntos iam ser uma coisa Sim, absurda. queríamos fazer uma coisa assim, sim. Muito bem. E agora, como é que aparece também um certo humor e ao mesmo tempo crítica social? Porque a gente vê aqui, sobretudo nesse concerto, você traz para o palco dois assuntos que são muito sérios e que, na verdade, muitas vezes nós não trazemos aqui para a arte. Então, uma é uma crítica social em relação às mulheres afegãs. E outras mulheres, não é? No fundo, não são só as mulheres afegãs que muitas vezes se sentem presas por trás do seu corpo de mulher, não é? Eu acho que, no fundo, pode ser um bocado mais generalizado, mas sim, mas essa foi a minha primeira Você foi inspiração. inspirada nisso? Sim, e no disco também tenho uma canção sobre a guerra da Ucrânia, ou seja, eu gosto, este disco é muito mais leve, há um disco muito mais divertido, que dá para dançar e tudo mais, mas não deixa de ter o meu outro lado, o meu lado crítico, o meu lado de crítico da sociedade e o meu lado de ativo, de pessoa da sociedade e que se preocupa, não é? Quase uma responsabilidade social, porque a arte... Sim, eu não sinto que é obrigatório isso, eu não Pô, sinto. sim. Eu não sinto que eu tenho de ter esse papel, eu sinto que eu tenho um papel que me apetecer, mas apeteceu-me ter esse papel. Até porque, queira sim, queira não, a música é uma ferramenta que chega às pessoas. Claro, não claro é? que sim, e faz as pessoas pensar, às vezes sem perceber quase que o estão a fazer, eu acho isso muito interessante. Tão simples quanto isso. E essa última música que você canta agora, que você fala sobre as mães perfeitas, Sim. é simplesmente incrível, porque Obrigada. as mulheres são muito... Eu também trabalho com mulheres, e as mulheres são muito mazinhas, às vezes, umas com as outras, a questão da crítica e tudo. E o papel da mulher também é algo muito... que ou a mulher é muito endeusada, Não, ou e então atenção a que eu mulher é muito também, e demonizada, atenção que né? eu também, eu não sou perfeita também, ou Ninguém seja, é, né? eu também caio nisso de vez em quando criticar. Agora, esta canção também às vezes é para mim Pois. uma lição tipo, ei, não te esqueças que tu disseste aquilo, não podes criticar. Porque nós acabamos por fazer isso sem querer e é mau isso, mas sim, mas eu percebi isso e tive vontade... Adotei essa para mim. Sim, mas tive vontade de fazer isto de uma forma meio jocosa, não é? Também para não ter aquele peso, assim, é meio sarcástico, irónico. Que só elas foram feitas para criar. Sou uma mãe perfeita, dedicada a relaxar. Não me enervo com nada, nunca me ouvirão gritar. Tudo lindo e penteado, com roupas de batizado. Não sou daquelas que festeja quando os vai deitar. Sou uma mãe perfeita, dedicada a relaxar. Sobretudo por já ser mãe de 4. Exato, Não é? por já ter muito para criticar, provavelmente. Exatamente. Eu gosto quando você fala no concerto que, se calhar, os próprios filhos um dia vão Vão de criticar. certeza, vão de certeza. Mas aí eu já vou entrar numa outra questão e já mesmo chegar no final da nossa entrevista, que é, você vem de uma família que gostava de música, não é? Sim, claro. Sobretudo o seu pai. Como é que, e vamos falar aqui mais especificamente nas músicas de amor, como é que uma família que tem amor traz para você essa relação de profissional que passa o amor por você também e leva para outras pessoas. Como é que não percebo bem a pergunta. Você vem de uma Sim, família como é que os meus pais tem amor. passaram... Sim. Qual a influência dos seus pais Ah. para levar amor através da música? Ok. Por acaso isso é engraçado porque os meus pais gostam muito de música, mas sempre foi uma coisa muito natural.
muito pouco impingida. E eu e o meu irmão... Um pouco impingida para vocês. É, sim. E eu e o meu irmão, nós até achamos que essa foi a razão de nós gostarmos tanto da música. Foi por ser uma coisa tão de paixão dos meus pais, do meu pai mais que tudo, e não de tipo, vocês têm que ouvir isto, agora têm que ir aprender um instrumento. Nunca foi assim. E então é difícil para mim, por exemplo, enquanto mãe, gerir isso, porque eu adorava que os meus filhos seguissem música, não profissionalmente, mas gostassem de tocar um instrumento e gostassem. E ao mesmo tempo pensar, mas os meus pais não fizeram dessa forma, foram muito mais relaxados, agora como é que eu faço? Ou seja, a maneira como eles passaram para nós foi sempre tudo muito pelo amor à arte, e a arte em geral. O meu pai é antiquário, ou seja, tem muito amor à pintura, também à escultura, então tudo o que eles nos passaram foi sempre só por exemplo de eles amarem essas coisas, não é? É daí que vem a parte da música que fala, se você for... Como é que é? Se você for para mim como eu sou, eu sinto para os meus pais, não é? Se olhares para mim como eu olho para a minha mãe, saberei no fim que nunca mais eu falava isso. Nunca mais bem eu mais falava. que a rei, exato. Isso é muito forte. Eu penso que nem todos os filhos... E eu, enquanto mãe, adoraria ouvir isso de um filho, não é? Por isso, mas é verdade, por isso é que eu escrevi, claro. Eu acho que na adolescência, provavelmente, as mulheres nunca pensam assim sobre as mães, não é? Porque há aquela fase. Mas depois dá-se a volta. E quando somos mães, temos ainda mais respeito se as nossas mães foram boas mães, não é? Temos ainda mais respeito por elas e pelo trabalho delas, não é? Que é difícil, à brava. Por isso, essa canção tem essa frase. Muito bem. Deus, o que eu quiser, grito mesmo que rouca, que debaixo da roupa serei sempre uma mulher. E quando eu sozinha sou perigo, mas quem tem medo sou eu. Só para a gente terminar a última pergunta mesmo, o público aplaudiu de pé, o público ficou muito emocionado, o público aqui da Terceira riu muito. Como é que foi estar em Angra do Heroísmo mais uma vez? Porque eu já sei que vocês estão em digressão pelos Açores. Fizemos 2 concertos, mas eu nunca tinha estado aqui, nunca tinha estado na Terceira, e é muito bonita esta ilha, muito bonita. Parece assim uma coisa meio colonial, eu estou a passar com cada prédio, acho mesmo muito bonito. Por acaso lembro-me às vezes um bocado alguns sítios no Brasil. Os prédios, não é? Têm aquela arquitetura muito colonial, mas é muito bonita. As cores de alguns prédios é muito bonito. E depois, pronto, é a parte maravilhosa dos Açores, de ser tudo verde e de sempre haver mar. E, não sei, isto é muito mágico para mim. Eu acho mesmo estas ilhas muito mágicas. Ver os barcos partir, o dia a vir em que eu queira ficar, e só no teu nome navegar. Quem sabe até fiquei inspirada. Ainda não é época de Covid, já não é época de Covid, mas quem sabe fica inspirada e escreve alguma coisa. Mas eu escrevo sempre, não é só quando estou no Covid. Pronto, mas aqui para os Açores. Exato. Luísa, minha querida, muito obrigada por essa entrevista e essa conversa maravilhosa. Obrigada. Terminamos assim o nosso programa e até a próxima. E vou te encher de beijos assim que te vir. Vou te ter nos meus braços, de lá não vais sair. Vou te encher de beijos e agora que te conheci, quero tanto.